Bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres aqui diretamente de Toronto, no Canadá. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez para uma reflexão, uma breve reflexão da palavra de Deus. E nesta manhã eu quero falar sobre a diferença entre o pensar, o planejar, o querer alguma coisa e agir, e fazer e buscar. Deus ele está pronto para mudar a nossa história. Ele já enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, nos dando prova de que a parte dele ele está sempre disposto a fazer. Aquilo que era impossível para nós, encontrar a paz, encontrar a salvação, Jesus fez na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim que se Deus deu o seu próprio Filho para morrer com nós, o que ele não nos daria? O que mais ele não nos daria? Mas Deus ele prova o seu amor para conosco. Ele já provou. Ele é capaz de fazer todas as coisas por nós. Ele fez aquilo que ninguém faria, que era morrer um inocente no lugar do pecador que sou eu. E então, o que resta para que algo mude? O que falta para que a minha vida realmente seja transformada? Primeiramente, é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você já aceitou, é entender que em alguns momentos é necessário nós agirmos. Agir pela fé, acreditar no que Deus já tem falado, não precisar ouvir novamente, mas crer. Não, Deus ele tem promessas de bênçãos para a minha vida. Se eu estiver na presença do Senhor, eu posso passar dificuldades, mas as minhas dificuldades não durarão a vida toda. Deus ele há de abrir uma porta de socorro para mim. Ele me ama, Jesus me ama. Então o que precisa fazer? Algumas vezes só nos falta atitude. E nós vamos ver aqui nessa história do filho pródigo, bem conhecida, uma diferença. Dois momentos diferentes. O momento em que ele planejou e o momento em que ele agiu. Você conhece a história do filho pródigo, aquele moço que era filho de um grande fazendeiro, de um rico. E ele, em um determinado momento, ele falou assim: pai, eu quero a minha parte na herança. E o pai, então, ali sendo representado, Deus sendo representado no pai, e aquele moço sendo representado por Israel, pelo povo de Deus, eu quero a minha parte na herança. E o pai deu a parte da herança. E ele então saiu e foi para o mundo e gastou o seu dinheiro. E viveu a sua vida como deveria viver. Ele fez o que ele queria, ele aproveitou, ele curtiu. O que é que nós também fazemos muitas vezes. E isso nos traz prejuízo, porque o dinheiro acaba, a juventude acaba, os anos passam e depois, só depois você vai ver, vai reconhecer que tudo aquilo foi ilusão. E o que fazer agora? Acabou a minha história. Aquele jovem chegou no momento em que ele até mesmo desejou comer o alimento dos porcos. Um moço rico, um moço que tinha de tudo na casa do seu pai. E agora ele pensando assim: meu pai não vai me querer mais. Olha o que eu fiz, foi uma traição. Muitas vezes nós pensamos assim também. Eu que vivi no mundo distante de Cristo, vivendo a minha vida da maneira que queria, eu pensava: Jesus não me quer, o que ele vai querer com alguém como eu? Mas ele me disse que ele me amava. Ele morreu na cruz do Calvário por minha alma, pela sua alma. Não importa a vida que você tem hoje. Não importa se você já serviu a Cristo e talvez caiu, Ele está te chamando para voltar para Ele também. Aquele moço então, ele resolveu: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou dizer para ele: me dá um emprego aí, eu não quero mais ser chamado como seu filho, eu não mereço, mas pelo menos me receba, os seus empregados têm comida de sobra e eu estou passando fome. Ele então planejou e ele começou a falar consigo. Olha só o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo de número 15, diz assim a palavra de Deus no verso de número 18, ele ainda planejando: eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Até aqui ele só estava planejando. Quantas vezes você talvez pensou: eu vou mudar de vida, eu vou ir para a casa de Deus, eu vou procurar o Senhor, eu vou voltar a orar, eu vou buscar orar, voltar a buscar, ou eu preciso conhecer a Deus, eu preciso mudar a minha vida. Meu casamento está se acabando, a minha vida está se perdendo, eu preciso mudar de vida, eu vou tomar uma atitude.
e eu faço planos, ou agora eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a estudar, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou tentar reconciliar. Quantos planos nós fazemos? Mas existe uma diferença muito grande entre planejar e executar. Esse moço, ele aqui estava planejando: eu me levantarei e eu irei ter com meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou confessar. Ele planejou, mas ele não ficou só no planejamento, ele cumpriu. Ele foi até o seu pai e ele cumpriu. O 18 diz aqui, ele estava só planejando. E aí ele continua no 19 dizendo que ele ia falar: eu vou falar para meu pai que eu não sou digno, que eu não mereço. Mas aí no 20, aqui é literalmente, aqui é o cumprimento. Aqui ele tomou coragem: eu preciso mudar de vida, mas eu não posso ficar só nas palavras. Quantas vezes você já falou que mudaria a sua vida? Quantas vezes você disse que ia abandonar esse vício e nunca deixou? Por quê? Porque você precisa da ajuda de Deus para isso. Mas você precisa tomar a primeira atitude, buscar, cair nos pés do Senhor, pedir: Deus, me ajuda, eu quero me libertar, Senhor. Eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado. A atitude é sua e Deus vai te ajudar. E ele diz aqui no 20, então, levantando-se, não é mais só um pensamento, é a realidade. Foi para o seu pai, ele agiu, ele foi até no caso do pai, ele venceu a vergonha, ele não se preocupou, ele sabia que o pai podia o rejeitar, mas ele não podia mais viver daquele jeito. Quando ainda estava de longe, viu o seu pai, a recompensa pela atitude dele, ele se levantou, ele agiu, ele foi até o pai, aquilo que ele pensou de fazer, ele falou: eu vou fazer, eu não vou ficar só nas palavras. Chega de sofrer, chega de ser humilhado, eu vou até Deus, eu vou reconhecer que o meu pai, ele é o meu pai e com ele eu tinha de tudo. E ele foi, e para surpresa dele, quando ele se aproximava, que ele esperava talvez uma rejeição do pai, a Bíblia diz que o pai estava esperando, e comovido de amor, correu para ele, o abraçou, e a história linda se cumpriu depois. O pai não recebeu como um servo, mas como filho que ele era. Nesta manhã eu quero te dizer: chega de palavras, chega de planos, faça aquilo que está no seu coração, busque a Deus, volte a Deus, coloque em prática os projetos que Deus colocou no seu coração. Chega de sonhar somente, chega de planejar. Se você planejar aquilo que é da vontade de Deus, se você buscar, se você voltar-se para Jesus, Ele já deu prova de que Ele é mais do que poderoso para executar em nossa vida tudo aquilo que Ele intenta fazer. Mas resta a nossa atitude. O que você precisa fazer? Deus está esperando a sua parte, porque a dele Ele já fez, e o demais Ele está pronto a fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer te libertar dos vícios, Ele quer mudar a sua história. Dê um passo de fé nesta manhã, porque a parte de Deus já está pronta, só esperando você voltar. Que Deus te abençoe.